Olha, a gente está aqui na nossa bancada com o professor Carlos André, que vai fazer o lançamento do seu segundo volume da trilogia. E agora ele vai trazer mais detalhes. Que livro é esse? Que trilogia é essa? Boa tarde, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso show de notícias, professor. Boa tarde, muito obrigado aí pelo espaço que vocês me deram e vão dar hoje aqui. Quando a gente está falando do segundo volume, a gente está falando sobre que perspectiva? Eu, há um certo tempo, eu vim aqui, inclusive, conversar com vocês, né, sobre um caso pessoal meu que envolvia justiça, vara de família, etc. E quando eu entrei nesse mundo, eu que sou original aí do setor privado, eu me choquei com o nível de ineficiência, né? Todo brasileiro, de maneira geral, vocês estavam falando sobre isso agora, sabe que, em geral, o Estado brasileiro não funciona bem. Se a gente pegar a saúde, é horrível, a educação também, e a justiça não é diferente, mas eu, particularmente, assim, me sinto até meio burro de falar isso, mas com mais de 40 anos eu não tinha ideia do nível do nível que é entregue para o cidadão, né? Falando especificamente de vara de família e coisas do tipo, né? A lentidão, a ineficiência, a indiferença e outras coisas mais. Então eu entrei nesse mundo aí e comecei a conhecer vários pais e mães que passam por situações parecidas, entrevistá-los inclusive, e resolvi começar a escrever sobre esse tema, porque uma coisa que favorece esse mau funcionamento da justiça brasileira nesse quesito família é que tudo é protegido por segredo de justiça, então a população não vê o que está acontecendo, né? Tem várias aqui em Natal, por exemplo, que todo advogado ou advogada que eu encontro fala, aquela vara ali é horrível, mas ela está blindada, não é transparente o que acontece ali, o nível de absurdo que acontece ali. Então eu resolvi começar a escrever sobre isso. Escolhi algumas histórias e escrever, logicamente, sem dizer o nome das pessoas envolvidas, né? É um romance ficcional, mas baseado numa história real. E eu comecei então a escrever isso daí. O primeiro livro a gente chamou de A Promotora e o Delegado. É a história de uma mãe que tenta defender a sua família contra um sistema público que se esforça para não funcionar, mesmo em prejuízo de uma mulher, de uma criança e etc. O livro acabou assim sendo muito bem sucedido, a gente alcançou o primeiro lugar da Amazon no Brasil, e no segundo agora, que é o que vai ser lançado na próxima quinta, dia 19, a gente vai contar a história semelhante também, envolvendo vara de família, etc., de um pai, né, do ponto de vista agora masculino, para evitar hoje nesse mundo aí, talvez vocês não saibam, vocês não estão vivendo ele, mas existe meio que uma guerra dos sexos aí, homem versus mulheres, né? E eu particularmente não quero estar envolvido nessa guerra, então eu mostrei um lado, agora eu vou mostrar o outro. Perfeito. Aí o senhor estava dizendo que existe um terceiro volume já em planejamento, que é sobre a perspectiva da criança, também relacionado a essa questão das discussões. A mesma questão, isso, é direito das famílias, direito das crianças, mas aí eu vou escrever do ponto de vista infantil. O que trata exatamente esse segundo volume da obra? Como é? Se o senhor puder antecipar algumas questões relacionadas ao romance. Com os pacotes da Decolar você tem o melhor preço. Quando eu fui escolher uma boa história, eu percebi que normalmente todos os casos que o homem está lamentando o mau funcionamento da justiça e se colocando como vítima, em geral eles têm Lei Maria da Penha envolvida. Então esse segundo volume ele está bem focado no mau uso da Lei Maria da Penha, que é uma lei muito importante, né? Foi criada para proteger mulheres que realmente passam por situações de violência doméstica, mas ela tem um nível de abstração tal que ela acaba, em muitos casos, prejudicando pessoas inocentes, inclusive crianças também. A gente conversou, eu conversei, na verdade, recentemente com uma promotora, e ela disse que, infelizmente, a Lei Maria da Penha tem sido mal utilizada, inclusive por mulheres que se sentiram não prestigiadas, por mulheres que não tiveram seus anseios amorosos atendidos, né, que foram deixadas, ou que os homens só não dá mais, vamos terminar, parou por aqui, e tem filhos, né, a maioria tem com filhos, para tentar justamente prejudicar esses homens, esses pais.
Eu repito mesmo o que disse aqui o professor, a gente entende demais a importância da Lei Maria da Penha, mas esse mau uso da lei, professor, ele acaba tirando ali um pouco da importância dessa lei, né, que veio para preservar mulheres que realmente sofreram agressões, seja física, verbal ou financeira, ou seja lá do que for, né? Descredibiliza a lei, que é exatamente o que você falou, enfraquece a ferramenta. A ferramenta é importante, a gente sabe que no Brasil há mulheres morrendo todos os dias e sendo violentadas todos os dias. 4 mulheres por dia. Pronto, mas quando, a partir do momento que... E aí eu sou ouvinte de vocês aí, sei que vocês mais do que ninguém entendem bem esse tema. O Estado brasileiro, ele não funciona bem na média, e eu costumo dizer, e digo isso no livro inclusive, que o Brasil tem a capacidade inclusive de destruir os próprios acertos, porque originalmente a Lei Maria da Penha é um acerto, ela funcionou bem inclusive, principalmente no início, só que na ânsia de se fazer propaganda tipicamente tupiniquim brasileira, você enfraquece a ferramenta original, porque o que acontece? Hoje em dia qualquer mulher que chegar na delegacia da mulher e contar qualquer história, por mais absurda que seja, ela vai sair com uma medida protetiva, que no final das contas é um papel. E esse papel por si só não protege alguém, né? Eu conto uma história logo na abertura do livro, vocês devem conhecer, do ano passado inclusive, uma jornalista ganhou a medida protetiva, ou seja, ganhou o papel e horas depois foi assassinada. Porque se você ficar só imprimindo papel e distribuindo para todo mundo sem critério nenhum, você desmoraliza o tal papel, você desmoraliza a tal medida protetiva. E aí quem realmente precisa de proteção não é protegida. Tá se gerando medida protetiva o tempo todo, ninguém investiga nada, ninguém averigua nada, ninguém vai atrás de saber se aquela história tem fundamento e se aquela mulher realmente precisa de proteção. Eu conto uma história, por exemplo, no livro, um exemplo bem absurdo, né? Se a mulher chegar na delegacia agora e disser, olha, o meu ex, ele estava me perseguindo na Prudente de Moraes, num avião, e pulou em cima do meu carro de paraquedas, segurando uma serra elétrica, e começou a abrir o teto do meu carro vestido de Batman. O cara vai dar medida protetiva para ela. Não, peraí, professor. Pode ter certeza absoluta aí. Quem quiser fazer o teste, eu estou apostando aí R$1.000. Rapaz. Ou seja, não tem critério mínimo lógico que o pessoal use, né? O senhor foi vítima de algo nesse sentido, professor? Não, o meu caso é um caso que envolve criança, né? No caso de agressão contra criança. É um caso diferente, vai estar mais próximo da terceira história que eu vou contar. No caso de uma acusação de agressão contra a criança. Para até falar nisso, uma notícia, só um parênteses aqui, aproveitando o tema, um assunto que tomou conta das redes sociais aí de ontem para hoje, né? Um pai que não suporta, segundo ele, né? Não suportava mais ver o filho vítima de bullying, vítima inclusive de agressão física por parte de um outro coleguinha, um aluno de 4 anos, interrompeu uma festa junina para agredir a criança, para revidar uma agressão que o filho dele sofreu. O menino botou o dedo no olho dele e tal, e isso ganhou uma repercussão enorme, é óbvio, né? Um adulto agredindo uma criança de 4 anos de idade, e ele já se pronunciou, a advogada já se pronunciou, nada justifica, absolutamente nada justifica, mas é uma pena que tenha chegado a esse ponto. Ele disse que já relatou o caso várias vezes para a escola, né? Para a escola responsável, mas nada justifica você partir para cima de uma criança de apenas 4 anos de idade para defender o seu filho. Inclusive tinha uma policial lá na hora, uma mãe, que deu voz de prisão para ele, terminou em confusão, parte dela foi filmada, ganhou as redes sociais. Na volta a gente fala mais sobre isso, porque chegou o momento do nosso segundo break, a gente vai ali e volta rapidão, eu sendo você, não saía daí. Entrevista com o professor Carlos André, que lançará esta semana o seu mais recente livro, que agora é Maria, a Lei e a Penha, Justiça entre Lobos. Professor, de que horas vai acontecer, quando, onde, essas informações sobre o lançamento? É um lançamento nacional pela Amazon, ele é online no caso, né? Então, a partir do momento que virar o dia da quarta para quinta, 00:01, o livro ele está lançado aí para todo o Brasil, né? É uma coisa importante, eu digo sempre que eu entrei nessa briga aí do direito de família, estou até fazendo direito, inclusive, na faculdade agora, né? Que é uma coisa completamente distante da minha área original.
Mas meu objetivo não é escrever para ganhar dinheiro escrevendo o livro. Eu quero difundir uma ideia, colocar as pessoas para pensarem, porque eu acho que só assim as coisas evoluem, né? O Brasil só pode melhorar se todo mundo debater os temas que são importantes. Então, a Amazon permite que nos 5 primeiros dias o livro, a versão digital, fique gratuita. Então a gente deixa gratuito lá de 19 até 24 de junho. Qualquer pessoa que baixar pode ler no celular, tablet, computador, é seu para sempre, tá? A partir daí aí não tem jeito, a Amazon ela obrigatoriamente vai cobrar, mas os 5 primeiros dias são gratuitos. E o lançamento acontece em algum lugar físico ou não, só online? A gente pretende fazer um lançamento físico depois aqui em Natal, vou convidar vocês inclusive aí, mas aí é com o Ulisses, ele que vai escolher a data, tá? Mas esse primeiro de quinta-feira ele é online, via Amazon. Professor, qual o caso mais estarrecedor que é contado nesse livro baseado em experiências ou informações que o professor colheu ou estudou a respeito? O livro é uma história só, é uma história de alguém que eu escutei e escolhi como sendo uma história boa para escrever, né? E criei uma situação, personagens fictícios em cima dela. Antes da história do romance começar, existe um capítulo introdutório, aí sim eu faço algumas colocações, inclusive quando o Bagadão falou um negócio, eu estava querendo procurar aqui, eu sempre gosto de colocar umas frases no início do livro. E Montesquieu, essa frase é do século XVIII, ou seja, muito antiga. Ela diz que todo homem que tem poder é levado a abusar dele. E outra frase que eu coloco na abertura do livro, que é do século XIX, de Lord Acton, é que o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, se você cria uma lei que você não precisa provar, não precisa de prova nenhuma, é natural que as pessoas se corrompam. Você pode usar a força do Estado para trabalhar para você. É inevitável que isso vá acontecer uma vez ou outra, pelo menos. Eu não entro em detalhes qual é o percentual prático que isso tenha acontecido, até porque não existe esse dado, eu coloco isso no livro. Existe uma informação do CNJ que não existe estatística oficial de quantas denúncias são falsas hoje em dia no Brasil. Não existe. O que também é um erro, né? Se o fato está em discussão, né? Deveria existir. Porque se a gente soubesse o percentual, a gente saberia, não, tantos por cento é aceitável, não é aceitável, né? Pelo que a gente ouve de advogados e advogadas, pessoas que estão na linha de frente, parece ser um percentual gigantesco, mas ninguém tem a informação exata para discutir. Vira e mexe, aparece aí na internet, 80% é falso, 90%, mas não existe o dado. É importante que a gente deixe esse registro aqui, o dado preciso não existe. Então, depois dessa minha introdução lá, teórica, aí eu começo a contar a história dessa pessoa que sofre uma falsa acusação e como isso pode afetar a vida dele e das pessoas que estão ao seu redor, né? E como isso sobrecarrega o sistema também, dificultando que mulheres que realmente precisam de proteção e de velocidade na proteção acabem não recebendo. Sem correr. E aí, quer uma chance de aumentar? Parabenizar pelo mais um livro aí, e quando o Ulisses, avisa o Ulisses que estamos aqui à disposição quando precisar de qualquer coisa. É um tema realmente muito importante e eu faço questão de repetir aqui, gente, a gente não está descredibilizando a lei de Maria da Penha de forma alguma. A gente fala sobre isso aqui semanalmente, às vezes diariamente, sobre violência contra a mulher. A gente só precisa, na minha opinião, essa lei só precisa ser ver melhor os dois lados. Eu acho que é isso que está faltando. Eu vou trazer um contraponto aqui muito importante, porque quando a gente fala no índice de feminicídios no Brasil, é alarmante. Eu estou falando aqui que por dia 4 mulheres morreram pela condição de ser mulheres. Quantas e quantas notícias a gente traz aqui no Show de Notícias, ou você acompanha inúmeros noticiários? Acabou o relacionamento, o cara achou que a mulher era a posse dele, ele vai lá para vingar-se, se não for minha, ninguém mais tem. Ele mata a esposa, ele inclusive tira a vida dos próprios filhos, em seguida tira a sua própria vida. Então a gente precisa sim esclarecer que de fato a Lei Maria da Penha é um instrumento para essas mulheres que são afetadas, que têm suas vidas ceifadas por homens que não honram o que deveriam honrar, que não a protegeram em nenhum momento, mas existe
uma parcela que a gente precisa entender de pessoas e de mulheres que utilizam a própria lei em benefício próprio, mas prejudicando os outros sem haver uma comprovação. A gente precisa, de fato, entender o percentual disso, mas eu estou aqui e serei sempre uma grande intercessora das mulheres. Então você não trouxe um contraponto, nós concordamos. Eu só coloquei o embasamento. O que o Magalhães falou foi isso, né? Eu queria reiterar também que eu defendo que quem está errado seja punido sempre, sendo ele homem ou mulher. E o mais importante de tudo, não prender depois que o cara matou a mulher. Se possível, evitar que aconteça, porque após você não consegue recuperar o dano. Suas redes, professor, para quem quiser saber mais, né, sobre o... Eu tenho o blog do CA e criei agora também um perfil chamado Físico Direito, bem focado aí nessas questões jurídicas. Perfeito. Mas vai falar de física no perfil? Não, é porque originalmente eu sou um físico, né, que agora estou fazendo direito, mas não estou falando de física para não assustar o pessoal, senão ninguém vai nem olhar o perfil lá, vamos correr de medo. Com certeza, calcule a velocidade média de um trem que sai de não sei o que. Não. Ficou todo mundo traumatizado na escola, né? Certamente, até porque somos de humanas nessa bancada. A gente pula obrigado, professor. A gente pula da física, posso dar um pulinho aqui na política, porque tivemos ontem um encontro que gerou aí um burburinho na política potiguar e hoje também uma informação de uma outra pré-candidatura. Ontem o prefeito Álvaro